Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Creio que todos nós vencemos o vento da manhã, né? Não sei se passou lá, mas lá em casa esse vento passou aí, como tem uma janela lá que ainda tem um espaço, né? Que ainda não tem uma janela. A água causou um desespero de manhã. Começou a entrar, começou a alagar, mas Deus deu graça. Creio que deu para todos nós e para o restante dos nossos irmãos também, que a gente superou isso, né? Deus tem cuidado de nós. Pedi aos amados que estejam abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar, nessa noite, extraindo algumas verdades das Escrituras e que eu creio que vai ser de grande valia para a nossa vida, para a nossa jornada, né? Até o céu. Cada dia, um pouquinho. Cada dia, um pouquinho. E meu desejo nessa noite é que o Senhor ele possa trazer ao teu coração, né? Eu quero nessa noite propor uma ideia de mais interno, né? Você refletir sobre a sua vida. O Evangelho carrega essa bagagem, né? De você refletir sobre a sua vida e você ver se na sua vida, né? Nas áreas da sua vida, dentro do teu coração, existem coisas que realmente ainda têm causado um afastamento de uma... vou usar o termo possessão, né? Uma possessão do Senhor na tua vida. Obrigado. O texto que nós vamos estar expondo, lendo nessa noite, vai ser a partir do versos 25 até o 34. O pastor Ezequiel já esteve pregando a respeito dessa porção no livro de Lucas, que, como são evangelhos sinóticos, né, no livro de Lucas também tem essa citação desse texto. Ele está localizado em uma divisão diferente do de Mateus, mas carrega a mesma bagagem, os mesmos preceitos, as mesmas verdades, né? Mateus já decidiu colocar esse texto exatamente num bloco de textos que Jesus está ensinando, que chama-se Sermão do Monte, intitula-se, né, Sermão do Monte. E nós vamos estar vendo algumas coisas, né? Eu quero introduzir você primeiro dentro desse contexto, e depois nós vamos estar indo propriamente ao texto, né? A princípio, Mateus, discípulo de Jesus, né, um dos apóstolos, né, conhecido como Levi também, quem talvez veio numa quinta-feira, que eu não sei qual, mas o pastor com certeza falou dele, falou diretamente desse discípulo. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito à primeira vista, assim, para os judeus, né? O propósito de Mateus era escrever para os judeus. Por isso que nós vamos ver que o Evangelho de Mateus ele é carregado de muitas coisas do Antigo Testamento, que apontam para o Messias, né? Então, a ideia de Mateus era realmente trazer um Evangelho que fizesse com que o povo judeu olhasse para trás, porque Jesus ele não passou a existir a partir do Novo Testamento, né? A partir daquele momento, mas ele existe desde a fundação do mundo, ele está lá com Deus antes da fundação do mundo, né? E as palavras-chave que aparecem no livro de Mateus é cumprimento e reino dos céus, que traz essa ideia forte, né, de que Jesus ele é Messias e é rei. É uma ideia que o Antigo Testamento ele lança para o Novo, e Mateus carrega essa bagagem de Jesus como Messias e como rei dos judeus, né? Então, Jesus é essa figura importantíssima, né? E o capítulo 5 de Mateus, onde dá início ao Sermão do Monte, Mateus ele começa discursando, dizendo de que Jesus, ele, vendo uma multidão, né? Ele sobe a um monte e ali ele passa a ensinar. E o curioso é que o texto enfatiza essa questão dos discípulos dele estarem mais próximos, né? Os seus discípulos estavam mais próximos, né? E essa ideia é uma ideia riquíssima no texto, por quê? Porque aqueles que verdadeiramente desejam aprender os ensinamentos do Mestre se aproximam dele, estão mais próximos deles, estão mais próximos de ouvir as verdades a respeito do reino dos céus. Então, é um termo caríssimo, né? A aproximação, né? Jesus ensina. O ensinamento de Jesus é um termo caríssimo. E se aproximar dessa verdade faz de nós pessoas felizes. Um comentarista chamado Carlos Oswaldo Pinto, em seu comentário, a respeito desse bloco de textos de ensinamentos de Jesus, ele diz assim, ele diz que né, a proclamação dos princípios do reino para a vida no reino.
É interessante isso, porque é a declaração dos princípios do reino para uma vida no reino. Nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus carregam essa bagagem, né? De como se portar para o reino, né? O que o reino tem para você e como viver para o reino, né? E ele continua dizendo o seguinte, ele diz assim, que o Sermão do Monte, ele responde a duas perguntas. A primeira, que tipo de justiça é exigida para entrar no reino? E a segunda é como deveríamos viver uma vez que nos juntemos às fileiras dos que aguardam a manifestação do reino. A primeira, que tipo de justiça é exigida para entrar no reino, e a segunda, como devemos nos portar, né? Na sequência de saber que estamos nessa fileira em direção ao reino ou para a manifestação do reino. Então, é algo que vale a gente pensar, né? Isso é muito legal, isso é bem bacana. E na Bíblia toda a gente vai entender essa passagem, assim, esse tema de que o propósito das Escrituras, de uma forma talvez mais concisa no Novo Testamento, é mostrar para a gente que existe um rei. E esse rei tem um nome, é Jesus. E esse rei tem preceitos que precisamos viver e ser vivenciados em nossa vida para que a gente alcance o reino dele, para que a gente sinta o reino dele fazendo parte da nossa vida. E aí eu já quero abrir um parênteses e fazer uma aplicação da seguinte forma. Se eu e você não nos portarmos como esses discípulos que se aproximaram do Mestre, todas as vezes que ele se dedicava a ensinar, não vamos viver dizendo, né, para nós mesmos que é impossível viver de acordo com os padrões do reino. Então, todas as vezes que eu e você, ou alguém que nós conhecemos, diz que é impossível viver os padrões do reino, é porque eles não fazem parte do reino. É porque eles não aceitaram os preceitos do reino para a vida dele. Então, essa ideia de reino e de rei é bem forte nesse Evangelho de Mateus, e é algo que a gente tem que estar parando para analisar mesmo, porque o reino dos céus, ele tem um rei, o seu nome é Jesus, e nós, como súditos, precisamos viver de acordo com a vontade dele, com os querer dele, com as diretrizes que ele tem para a nossa vida, né? Isso vai ter todo o significativo para a nossa vida quando nós entrarmos no texto de hoje, propriamente dito, já estamos nele, né, um pouco antes da porção que eu estou propondo, mas a gente já começa a imaginar de que o reino dos céus, ele faz com que nós desejemos viver num padrão diferente. O modelo para nós não é mais o mundo, não é mais as coisas da nossa consciência, não é mais aquilo que queremos inventar, mas são aquilo que já tem escrito nas Escrituras Sagradas. E, indo para o capítulo 6 aqui de Mateus, dando esse pulo que eu creio que responde à segunda pergunta proposta pelo Carlos Oswaldo, é quando a gente vai ver que Jesus está trabalhando alguns aspectos muito íntimos, né? Nós vamos ver nos três ensinamentos em sequência aqui, Jesus repetindo esse termo de em secreto. Nós vamos ver que nos 3 blocos de texto, Jesus está falando em secreto, né? Ele está ensinando algumas coisas e está falando em secreto. Então, traz muito essa ideia de dentro, do íntimo, né? É no secreto que você faz algumas coisas e que algumas coisas são reveladas a você. E o primeiro ponto é sobre as esmolas, né? Jesus vai falar sobre as esmolas e ele diz, né? Ninguém precisa saber, eu dando um resumão aqui, ninguém precisa saber o que você deu. Só o Pai que está em secreto. Então, quando a gente oferta, quando a gente dá a esmola a alguém, ninguém precisa saber o que a gente fez. A gente não precisa querer ganhar aplausos disso, né? A primeira ênfase. A segunda, e isso acontece no secreto, né? Essa ideia de esmola é no secreto. Você não precisa trazer à tona. A segunda é a oração. Entra no seu quarto, ora o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te responderá. Então, essa ideia também é muito legal, né? Porque a oração de intimidade, de busca por melhoria, de busca por conhecimento e por aproximação do reino dos céus para nós, é uma oração em secreto, é dentro de um quarto, né? E aí nós vamos ver o valor dessa oração e, tratando de algumas questões, Jesus vai, quando ele ensina o modelo da oração, ele diz que, em primeiro lugar, é o reino dele que você tem que buscar. Depois, a vontade, o pão diário, que nunca vai faltar, né?
o perdão pelos seus pecados, o livramento, porque dele é o reino. Isso é interessante porque começa com o reino, né? Venha ao teu reino e termina com a afirmação de que o reino é dele. Então, tudo que nós precisamos está no reino dele. E isso precisa acontecer dentro do nosso coração de uma forma em secreto. A gente busca no secreto. É uma palavra que se repete, que é interessantíssima. E o jejum, né? O jejum, quando você jejuar, não precisa desfigurar o rosto, né? Demonstrar para alguém que você está jejuando, né? O que importa, quem importa ver o teu jejum, é o seu Pai que está em secreto. A esmola, a oração e o jejum são coisas que o Pai que está em secreto, que vão te trazer gratificações por isso. Não adianta a gente expor a nossa vida a todo mundo, porque as palavras das pessoas podem até soltar o teu coração, mas a fixação dessa ideia central, dessa verdade, é só através de Cristo Jesus. É só através de Cristo Jesus. Aí Mateus, depois dessa porção do íntimo, Mateus vai usar tem 3 outras porções antes do nosso texto, que também está diretamente ligado a esse texto que a gente vai pregar, que vai ser sobre os tesouros, sobre a luz do corpo e os 2 senhores, né? Em primeiro lugar, ele vai revelar que o nosso tesouro não pode estar nessa terra, né? O nosso tesouro, ele tem que ser o tesouro do céu, né? Onde a traça, a ferrugem não corrói, onde ladrões não roubam, não arrombam nem roubam, ou não escavam nem roubam. Jesus, de maneira nenhuma, está dizendo que é errado você ter recursos, você ser rico. O errado é você ser possuído pelas riquezas materiais. Porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O que Jesus está dizendo, e é bem exemplificado quando a gente olha para o jovem rico. É bem interessante quando a gente olha para o jovem rico, que Mateus vai citar no capítulo 19 e Lucas no capítulo 18. Porque o jovem rico, ele tinha os valores dos mandamentos, dos preceitos de Deus, só apenas na mente dele. E nos lábios dele, quando foi perguntado a ele. Mas no coração dele, não. No coração, quem dominava o coração dele, eram as riquezas dele. Eram as riquezas dele. Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, assim como Mateus também, replicando Isaías, né, no capítulo 15, versículo 8, vai dizer, né, que Isaías disse, que o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, os tesouros, ter riquezas, em nenhum momento é errado, né? O momento é quando ela te possui, né? Aí é o erro, aí está o grande erro, você é possuído pelas suas riquezas, né? E o segundo pilar aqui que Jesus cita são a lâmpada do corpo, né, que é a sua vista, né? Os olhos de um crente tem que ser um olhar puro, um olhar santo, sabe? E aí você pergunta, talvez você diz assim, mas como ter isso, né? Você está falando aí, mas você é assim? Não, mas a questão não é ser, a questão é buscar ser. Não é eu não vou alcançar, né? Mas é eu busco alcançar um olhar puro, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para a minha irmã, quando eu olho para as riquezas, eu não cobiço elas a ponto delas me dominar. Então, a sugestão de Jesus, o ensinamento dele, é de que os seus olhos precisam ser um olhar puro. E que caia por terra o olhar ganancioso, de cobiça, de traição, de orgulho, de rancor, de falta de fé e esperança. Esse olhar nos leva às trevas, e profundas trevas, e o texto diz, né, que grandes trevas serão, né? Serão. Nossos olhos são a lâmpada do corpo. É interessante, né? O que você está olhando e está trazendo está olhando de uma forma errada, está fazendo com que surja trevas dentro de você. E aí você pode viver tua vida dizendo que não. A gente vai entender você, mas você está vivendo em densas trevas, o texto diz. E a gente precisa buscar ter um olhar puro, né? E o terceiro ponto, Jesus não divide a glória dele com ninguém, né? Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento, que quem vive para o reino, serve o Senhor do reino, cujo seu nome é Jesus. Então, não existe como servir 2 senhores, né? Só existe um na nossa vida, e o nome dele é Jesus. Ele é o nosso Senhor, né? Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. E Naum, no capítulo 1, versículo 2, diz, o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira, vinga-se de todos os que a ele se opõem,
e reserva sua fúria para os seus inimigos. Então, Deus é um Deus zeloso, é um Deus que não divide a glória dele. Você não tem como servir dois senhores. Não tem como, é impossível. Não tem possibilidade nenhuma de você ser discípulo de dois senhores. Não existe eu sou crente, mas... Não, você é crente, servo de Cristo Jesus. Ele é a sua bandeira, Ele é a sua referência, Ele é o seu caminho, Ele é a vida gerada em você. Não tem como servir a divindade da riqueza e o Deus soberano. Escolhei hoje quem você vai servir. Aí eu lembrei do texto de Josué 24:15, né? Que precisa ser martelado na nossa vida, dia após dia. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje em quem servis. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a nossa postura, né? Essa tem que ser a nossa postura. E aí, juntamente com essa ideia, nós vamos caminhar para esse texto sobre as preocupações, né? Sobre as preocupações, na minha tradução, Nova Almeida atualizada, fala preocupações. Na sua versão pode estar falando ansiedade, né? Então, nós vamos ler o texto. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que elas, do que as aves? Quem de vocês, por mais preocupado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que precisam, sabe que precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Então, esse texto é um texto que talvez a gente já escutou muitas vezes na vida, né? E recentemente escutamos através da boca do pastor Ezequias, que trouxe coisas riquíssimas a respeito dele. Mas esse tema, preocupações ou ansiedade, é algo que talvez corriqueiramente eu e você precisamos voltar a esse texto, porque nós precisamos descansar em Deus. A gente precisa olhar para esse texto e identificar, não, Deus é o meu provedor. Deus é quem cuida de mim. E porque a ansiedade ela pode roubar isso de nós. Trazendo algumas ideias do que a ansiedade pode roubar de nós, né? Ela pode nos roubar a alegria da salvação. Ela pode nos causar desespero, desesperança do porvir. Pode nos aprisionar no nosso próprio egoísmo, egocentrismo. Pode nos levar a perder a fé. Pode nos levar a deixar de acreditar nas provisões divinas. Pode nos levar à idolatria. A ansiedade pode causar essas coisas em nós. Ela pode ferir o nosso coração, de tal forma que nós abandonemos os preceitos e os valores de Cristo Jesus para a nossa vida. O pastor Ezequias, pregando a respeito desse texto, ele colocou algumas notas importantíssimas que vale a pena ser repetida sempre. O errado, ele diz sobre a ansiedade o seguinte: o errado é você dizer a minha ansiedade, ela não é sua ansiedade. Você que permite que ela entre em seu coração, você não nasceu ansioso assim. Essa nota dele é muito importante e carrega o peso de todo o conhecimento dele, de que é errado a gente dizer para nós mesmos, né, minha ansiedade. Não, eu sou ansioso. Eu sou ansioso. E você carrega aquilo ali para a sua vida.
Você aceita viver daquela maneira. Eu não estou dizendo que você vai viver de uma forma louca, dizendo que se alguém medicou um remédio para você, um médico fez uma medicação para você, você não vai tomar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você não pode classificar a sua vida como se aquilo ali fizesse parte da tua vida. Porque no reino, você não é assim. O reino fala que você é diferente. Então, não é sua ansiedade. É a ansiedade que você permitiu tomar conta do teu coração e ofuscar a glória de Cristo que está aí. Que faz parte da sua vida. E outra coisa que ele coloca aqui, Deus nunca quis que você fosse ansioso. A sua ansiedade é o pecado, é pecado. Ser ansioso é pecado. Estar ansioso é pecado. Quando o anseio da nossa alma, ele não busca a glória de Deus, mas sim busca os esforços dos homens. A ansiedade é uma declaração feita a Deus, essa é uma nota do pastor também, é uma declaração feita a Deus, é uma declaração feita dizendo a Deus de que Ele nunca foi o suficiente para a minha vida. Olha que forte, Ele nunca foi o suficiente. Então abandone a ansiedade e ame a Deus, né? Eu também estava assistindo uma pregação de Hernandes Dias Lopes pregando a respeito desse texto, muito riquíssimo também, que você pode ver lá, que Hernandes diz assim, ó, a ansiedade é um mal do século. É um mal do século que atinge rico, pobre, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos. A ansiedade deixa muita gente doente. Os médicos afirmam que mais de 50% das pessoas que entram nos hospitais são vítimas de doenças chamadas psicossomáticas, doenças da alma, doenças do coração. O remédio vai amenizar, mas não vai curar. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. E ele disse, ele diz que a ansiedade não é aquilo que você come, mas aquilo que come você e te destrói. Olha que pesado, né? A ansiedade, ela nos corrói. Não é o que a gente come, mas é o que come a nossa vida. É tipo você vendo aquelas cenas de animais na televisão, né? E quando eles botam um boi lá no rio onde tem piranha, né? E ele é consumido, né? Aquele peixe consome ele. A ansiedade te corrói dessa forma. Ela rouba os nutrientes da sua vida e ela cega você, a ponto de você se tornar um incrédulo, a ponto de você abandonar os princípios de Deus. Então, amados, eu não sei o nível das suas preocupações ou ansiedades, mas sei que somos afligidos por isso, né? E precisamos vencer isso aos pés da cruz. Precisamos vencer isso olhando para Jesus. A palavra de Deus, inicialmente, para a tua vida, está lá no Salmo 30, versículo 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã eu não sei quando vai ser, mas isso gera esperança. Isso gera segurança. Isso apaga a ansiedade no nosso coração. E o salmista também diz no Salmo 94, versículo 19, quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha como nós carecemos do Senhor. Porque quando a ansiedade começa a dominar você, para onde você tem que ir? Para os pés do Senhor. Para os pés do Senhor. E eu dividi essa porção em 2 blocos, né? O primeiro vai do versículo 25 ao 30, e o próximo é do versículo 31 ao 34. O primeiro, como um título assim, um subtítulo, né? Eu coloquei, a ansiedade cega os olhos, a ansiedade cega os nossos olhos, rouba a nossa alegria de contemplar as provisões de Deus em nossa vida. A ansiedade cega os nossos olhos e rouba a nossa alegria de contemplar as provisões de Deus na nossa vida. E o texto vai caminhar nessa linha, né? Vamos ler de novo. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir?
com o que vão vestir. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Isso é importante, né? O que a ansiedade, ela cega os nossos olhos, ela rouba a visão da provisão divina sobre as nossas vidas. Nós deixamos de olhar para Deus e ver de que Ele é o nosso provedor, de que Ele é o Senhor do reino, de que Ele nos ama. Se organizar, amados, se planejar em relação ao futuro, não se caracteriza como ansiedade. Mas o que se caracteriza como ansiedade é quando você faz esses planejamentos tirando o Senhor e acreditando no amanhã sem o Senhor. Porque o amanhã para mim e para você não existe. Então, os seus planejamentos para o amanhã têm que ser pautados se o Senhor quiser. Se o Senhor assim permitir. O amanhã não existe para nós. O amanhã pertence ao Senhor. Então, nós tiramos os olhos das provisões que Deus tem para nós. O texto usa um linguajar muito simples sobre comida, sobre bebida. Para que você não esteja com seu coração afoito a respeito disso, porque o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus que provém para nossas vidas. Mas o texto também, de nenhuma forma, ele está dizendo que nós devemos cruzar o braço e esperar que isso chegue até nós. Um autor chamado Carson, em seu comentário, ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz assim, o texto não é um incentivo à inércia, mas é um estímulo à confiança na providência de Deus, enquanto trabalhamos arduamente. Então, o texto não é um convite à inércia, essa ideia de que você não precisa se preocupar, mas não é um convite à inércia. Enquanto você trabalha, você continua crendo nas provisões divinas, você continua crendo em Deus. A ansiedade não pode tirar os seus olhos das provisões divinas, de crer que Deus é o seu provedor, de que Deus cuida de você. Precisamos crer que Deus é o Deus provedor, o Deus que cuida das nossas vidas, o Deus que olha para nós e cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E a ansiedade, por vezes, vai ofuscar isso, vai tirar essa ideia da nossa vida. Então, os tesouros que precisamos juntar precisam ser tesouros para o céu, para onde devemos colocar o nosso coração. E o nosso coração não precisa estar cheio da ansiedade dos tesouros dessa terra, que só nos corrói e tira de nós a visão da provisão divina. Deus é um Deus que cuida de você, que tem prazer em cuidar de você. A ansiedade não pode levar você à inércia, dizendo, se Deus faz, eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, é um estímulo para continuarmos trabalhando e crendo. A ansiedade não pode tirar a alegria de saber de que Deus... não pode tirar a alegria em saber de que Deus é a nossa provisão diária. Aí nós olhamos um pouquinho para trás e vemos o pão nosso de cada dia, a provisão diária. A ansiedade, ela nos causa uma expectativa do futuro que não existe para nós, né? E na sua grande maioria das vezes, a gente está ansioso por algo que nunca vai acontecer, né? Por nunca vai acontecer. E, em vez da gente viver o hoje com a porção do hoje, Jesus não te chamou para você ficar pensando no amanhã. Os seus planejamentos, os seus projetos, louvado seja Deus por eles, tem que ter. Mas, de maneira alguma, você precisa se corroer por dentro de preocupação como vai ser o amanhã. E para você entender de uma forma completa isso, Jesus usa essa figura de linguagem, que ele usa a questão das aves dos céus e dos lírios do campo. E nós vamos ver que as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai de quem? O Pai de vocês sustenta ela. E o interessante do texto é isso. Deus poderia falar, o Pai delas, mas não. Deus não é Pai delas, Ele é Pai nosso. O Pai de vocês a sustentam. É o Pai do céu que sustenta elas. Então, elas não vão ter carência disso. Será que vocês não valem mais do que as aves? Então, se Deus está preocupado com as aves dos céus, e o interessante das aves é que as aves também, trazendo essa abordagem de trabalho, as aves continuam trabalhando, né? Elas buscam os galhos delas, elas fazem os ninhos delas,
mas a provisão diária para a vida dela, o sustento, o mamãozinho maduro, é Deus. É Deus. E por vezes eu e você colocando na janela para ela, mas algo que Deus fez. Algo que Deus fez. Então não ande preocupado, meu irmão, não deixe a ansiedade corroer seu coração, porque Deus é o Deus que cuida das aves, Ele vai cuidar de você, Ele cuida de você, Ele zela pela tua vida. E aí Ele fala para você olhar para os lírios do campo, né? Uma planta que ninguém planta ela ali, né, ao certo, mas ela nasce, ela floresce, e Jesus usa a figura aqui dizendo de que as vestimentas dela são mais bonitas do que Salomão. Quem conhece Salomão nas Escrituras vai falar, que isso, Jesus? Absurdo. Mas ele está dizendo de que ele veste as ervas do campo. Ele veste as ervas do campo. Por isso elas são belas. Da mesma forma, ele não vai cuidar de mim e de você? Ele não vai ter zelo pela minha vida e pela sua vida? Não tem jeito. Você precisa abandonar suas preocupações e ansiedade. Quanto ao seu futuro financeiro, ou quanto ao futuro dos seus filhos, deixa Deus te mostrar que Ele é o Senhor que governa de forma excelente. Deixa Deus mostrar para você que Ele governa de forma excelente. Porque a ansiedade você está decretando para Deus que você consegue fazer do seu jeito. Aí você está querendo atrapalhar algo que Ele faz de forma excelente. Esses ensinamentos de Jesus, ele é para quem está próximo mesmo, sabe? É para quem é discípulo mesmo. Porque vai entender isso. Vai estar passando por dificuldade, mas vai entender que Ele está cuidando de você. Ele está zelando pela tua vida. E de forma excelente. De forma excelente. E, gente, isso é verdade para nossas vidas. Eu não sei quais são as dificuldades que você já passou, eu tenho as minhas. Mas a provisão diária nunca faltou nas aflições da vida. Nunca faltou. Porque o nosso coração precisa estar arraigado em Cristo Jesus. Quando o vento sopra, a nossa casa precisa estar na rocha que é Jesus. Porque senão as aflições da alma vão nos consumir. Vão nos consumir. O conselho não é parar no choro de uma noite, mas é crer de que pela manhã vai vir a alegria. Essa é a solução para nossas vidas. Isaías, no capítulo 42, versículo 13, diz assim: pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo, não temas, não tenha medo, estou aqui para te ajudar. Quem te sustenta nos momentos difíceis ou nos momentos bons é Deus, é Deus, é Deus. Eu sempre falo uma coisa, a gente, no desespero da nossa alma, talvez a gente vai dar uns gritos, né? E eu te aconselho a gritar mesmo. Porque, às vezes, a gente se trava e guarda muito para nós. Eu prefiro gritar. Então, eu arrumo um lugar e eu grito para o Senhor. E, às vezes, eu falo para Ele, caramba, Deus, está difícil mesmo. Não estou entendendo nada. E nesses momentos que vem o consolo. Eu não estou dizendo que você vai chegar para o seu Senhor e vai querer dar ordens para Ele. Mas eu estou dizendo que Ele é o seu Senhor, mas Ele é o seu amigo, cara. Por isso que o texto é para quem está próximo, é para discípulo. Que vai entender que o bom amigo, ele te abraça. Ele te aconselha. Ele te ensina. E é tão riquíssimo olhar para o texto, para o Sermão do Monte, e você vê que Jesus sobe ao monte, se assenta e tem prazer em ensinar o teu povo. Não é cansativo para Jesus isso, é prazeroso para Jesus. Prazeroso. É prazeroso para Jesus te pegar na mão todos os dias que você erra, todas as vezes que você erra. É prazeroso para Ele, você precisa crer nisso. A gente precisa crer nisso. Tem verdade das Escrituras que a gente precisa repetir para nós dia após dia, porque o mundo é cruel, porque Satanás é cruel. E o versículo 27 que eu guardei lá em cima diz assim: quem de vocês pode, mais que preocupado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, cerca de 44 ou 46 centímetros? Ninguém pode fazer isso. As preocupações não alteram nada na nossa vida, elas só prejudicam. Não alteram nada, gente. Quem preocupado aí ganhou alguma coisa? Não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada.
Então a gente precisa ter um coração rendido a Deus, entendendo de que Ele é a provisão da nossa vida diária. É Ele que cuida de nós. Quero citar para vocês uma oração aqui, que diz assim: quando me desespero, quando me deparo com as verdades da Tua palavra, a respeito do Seu cuidado por mim, não abandono os meus planejamentos e nem os meus projetos futuros, mas coloco todos eles diante do Teu altar, dizendo que até aqui, tudo que eu precisava, o Senhor já me deu. Satisfeito estou. O mais, se o Senhor quiser, sei que o Senhor fará. Sei que o Senhor me dará. Enquanto isso, peço a Ti que nada além do Teu reino e da Tua vontade ocupe minha mente e coração. Obrigado pela Sua provisão diária, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa é a ideia, sabe? Não é um abandono, mas quando você se depara com as verdades das Escrituras, o seu coração tem que, não precisa abandonar os seus projetos e seus planos, mas eles precisam ser colocados no altar de Deus, e você precisa ser grato ali, grato pelas provisões diárias que Ele concede a você, que Ele dá para você. Você precisa ser grato a isso, e dizer: Senhor, satisfeito estou até aqui. No dia de hoje, Deus proveu para você coisas que te deixou satisfeito, e a gente precisa valorizar isso. Não acabou o dia ainda. Você precisa valorizar isso, porque Ele vai te dar um sono. Satisfeito estou. E amanhã vai surgir coisas novas do Senhor para a sua vida. Então não permita que a ansiedade domine a sua vida, a ponto de você não conseguir contemplar a beleza da provisão de Deus em sua vida. Deus quer curar o seu íntimo. Deus quer curar você da ansiedade. Deus quer fazer com que você chegue no final de semana, que você não está fazendo nada, você dê uma caminhada e comece a desfrutar da beleza que Ele criou aí, e louve o nome dEle. E louve o nome dEle. A gente sabe que talvez nos conflitos da nossa alma, é muito difícil a gente parar, pelo menos para mim, né? Eu estou falando a gente, mas não sei como é vocês, mas é difícil parar para ler. É difícil parar, às vezes, para escutar alguém. É difícil, talvez, parar e refletir. Você está agoniado. Mas, nesse momento, a gente precisa procurar o Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa procurar o Senhor. Porque nós sabemos que Deus está nos tratando com essas situações da vida, e Ele não quer que venhamos a sucumbir, a morrer, sabe? Deus não quer que os filhos dEle se destruam com a ansiedade do coração deles. E talvez você olhe assim para os nossos irmãos transculturais que estão no campo, né? E muitos deles declarando Jesus e morrendo. Certa feita, agora eu estava ouvindo um testemunho que o Mário Freitas estava contando, e ele estava dizendo de um soldado que se converteu, né, um líder, né, que se converteu de um certo grupo de soldado, e quando ele estava na igreja, o pessoal da igreja dele, os jovens da igreja dele, começou a ser violentado pelos soldados que não concordavam com aquela situação. E ele se propôs a ir lá e sofrer tudo que os meninos sofreriam. E todos os dias ele caminhava para lá e ele era espancado e ele voltava, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim: caramba, cadê a provisão de Deus aí? Eu não sei, amados, como explicar isso, mas existe. Porque Mário Freitas sempre vai citar isso: ele não quer sair do campo, ele não quer voltar. Eu cometi um erro quando eu convidei ele para tirar ele de lá. Deus é a provisão diária da vida dele. E nós que estamos aqui no Ocidente, talvez não vivendo isso, mas as nossas aflições da alma, que machucam o nosso coração, precisam ser depositadas diante do pé do Senhor, dizendo: Senhor, cura o meu íntimo, me dê valores do reino para me viver em paz. Sabe por que existe tanto conflito em nossa vida? Porque a gente perde esses preceitos do reino no meio do caminho. Aí a gente deixa de visitar, deixa de absorver, deixa de viver. E a gente precisa buscar os preceitos do reino. E a segunda porção, que vai do versículo 31 ao 34,
O título é A Ansiedade rouba de nós a fé e nos torna incrédulos. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quanto mais afastado você está de Deus, quanto mais perto do seu egoísmo, você vai se perder. Você vai ser um incrédulo. A ansiedade vai te deixar assim. E a gente precisa vencer essa batalha. A gente precisa buscar o reino e a justiça de Deus. O texto diz, portanto, não se preocupe, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o chamado de Deus para nós é para que a gente olhe para o reino dele e busque a justiça do reino dele. Não essas coisas. Não deixar o nosso coração ansioso sobre se vai haver provisão ou não. Vai haver. Esteja certo disso. Isso é sério. O reino dos céus tem princípios. E quem não se propõe a viver esses princípios, se torna um incrédulo. Se você abandona os preceitos dos céus, dizendo, não, essa é a minha ansiedade, você está se tornando incrédulo. Porque você olhou para o seu Deus e você disse de que Ele não é o suficiente para te curar. De que Ele não é o suficiente para controlar o ímpeto do seu coração, as suas vontades. Você se torna um descrente, você se torna um incrédulo. Todas as vezes que deixamos o reino de lado para viver a nossa vontade, estamos se tornando incrédulos diante do Senhor. Estamos nos tornando pessoas que não amam o Senhor, que não valorizam as verdades das Escrituras. Que não valorizam. O Salmo de número 121 diz assim, levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É no monte, né? Traz até a figura do monte, onde Jesus estava no monte também, não o mesmo monte, mas de lá do monte você pode perguntar, ou aos pés do monte, eu não sei, ou no seu quarto, em secreto, de onde vem o meu socorro? Esteja bem sensível, porque o Senhor vai soprar em seus ouvidos. O seu socorro vem de mim. Vem de mim, que sou o Deus que criou os céus e a terra. O reino dos céus tem que ter primazia em seu coração. Não permita que as coisas terrenas, mais sensíveis que possa deixar a sua vida, tire de você o foco de que Deus é quem te sustenta. Os súditos do reino se movimentam de acordo com a ordem do seu Senhor. E a ordem de Deus para você nessa noite é: busque primeiro, abandone sua ansiedade e busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Essa é a cura da ansiedade. Se envolver com o reino, viver para o reino, dormir no reino, acordar no reino, clamar pelo reino, vivenciar as coisas do reino em sua vida. Esse dia eu estava conversando com, acho que até com o irmão João, e eu estava refletindo, né, sobre quando a gente olha para a nossa vida, de vez em quando você precisa olhar para trás. Não para ficar lá parado naqueles pecados que às vezes causam água na sua boca, mas você olha para trás e vê o curso da sua vida, você vê quanto Deus cuidou de você, cara. É muito tremendo isso. É muito tremendo. Quantos anos você tem na igreja? 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Mas olha para trás e vê o curso da tua vida. E fala assim, caramba, quantas coisas boas aconteceram. Deus até apaga algumas ruins para você não ficar lembrando. E você fala assim, caramba, que maravilha. Esse dia eu estava falando para o irmão sobre o valor que tem a igreja, né? Eu não sou tão bom nisso não, gente. Eu também erro muito nessa questão de valorizar a igreja. Mas eu quero extrair isso para a minha vida, então eu falo. De que nos momentos difíceis da sua vida, você tem fé, você tem confiança. Mas Deus te abraça através das orações da igreja. E aí você vê o quanto que a igreja é valiosa, né?
o quanto que a igreja é valiosa em nossa vida. E nós precisamos, como súditos do reino dos céus, se movimentar de acordo com a ordem do Senhor. A ordem dele é: busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar na tua vida. Eu vou acrescentar. Eu, o Senhor, vou acrescentar. Olha para os lírios dos campos, olha para as aves dos céus, olham para os lírios do campo, não fazem nada para as suas provisões diárias, mas eu, o Senhor, cuido delas. Não vou cuidar de vocês? Não vou zelar pela vida de vocês? E por fim, no versículo 34, diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Aí eu quero ler esse versículo naquela paráfrase de Peterson, na Bíblia, A Mensagem, que ele diz assim. Preste atenção. Preste atenção. Apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando você se depararem com uma situação difícil, Deus está lá para ajudá-lo a vencer. Ele diz: preste atenção. Apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando vocês se depararem com uma situação difícil, Deus está lá para ajudá-lo. É a verdade. O dia de amanhã não pertence a nós. Está preocupado por quê? Só vai causar dor no teu coração, afligir a tua alma. E se lá no dia de amanhã, se ele existir, se Deus permitir que cheguemos lá, como o Tiago diz, se Deus quiser, Deus vai nos ajudar a vencer, porque Ele vai estar conosco todos os dias. E Deus tem prazer na sua criação. Deus é Pai dos homens, das mulheres, das crianças, não Pai das aves. E Ele tem prazer em sua criação. E eu quero enfatizar isso, citando Isaías, mais uma vez, no capítulo 62, até o versículo 5, ele diz assim, ó: por causa de Sião, não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém, não ficarei calado, até sua justiça brilhar como um amanhecer, e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis do mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu nome será cidade do prazer de Deus, esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a toma como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra pela sua noiva. Aleluia! É isso, gente. Seu nome vai ser cidade que Deus tem prazer. Todas as vezes que você abandona toda a sua ansiedade, abandona tudo que você pensa que sabe, e diz assim: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, para tudo, para tudo, para tudo. Um conselho para a nossa vida é incluir Deus em tudo na nossa vida. Porque o detalhe de incluir Deus em tudo na nossa vida, porque até algumas coisas que a gente acha que vai ser bom para nós, e que talvez aos nossos olhos não sejam ruins, se houver um peso no teu coração, tu vai abandonar. Você vai seguir o conselho de Gálatas, quando Paulo diz: não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne, não useis da vossa liberdade para dar legalidade à carne. Aí você vai aprender a ponderar. Pô, é até bom, mas para mim não, porque você inseriu Deus. Você inseriu Deus. A gente precisa ter essa cautela em nossa vida. O reino de Deus não é um reino de ansiosos. Senão Jesus falava: não, fica ansioso um pouquinho aí. Não é um reino de ansiosos.
O reino de Deus é um reino de quem luta contra a ansiedade, luta contra o pecado, luta contra a língua mentirosa, luta contra a fofoca, luta contra os prazeres desse mundo, luta contra os valores distorcidos que o mundo quer pregar. Os valores do reino, incutidos em nosso coração, nos ajudam a viver em paz. Em paz. Isso é tremendo. Porque o mundo pode estar em guerra, mas você está em paz. Sabe quando você chega em casa e você jantou, você deita e você dorme. Alegre. Até que acordei 5 da manhã, vamos supor, mas você acordou bem. Por quê? Porque os valores do céu estão na sua vida. E quem tem os valores do reino são cuidados pelo Senhor do reino. O nome dele é Jesus. 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 Clame a Ele, busque a Ele, se fortaleça nele, valorize Ele. Valorize a vontade dEle na tua vida. Valorize o amor dEle pela tua vida. Valorize o fato dEle ter te inserido no reino. Ele poderia não te inserir, mas Ele te inseriu no reino dEle. O reino é dEle e Ele te inseriu no reino dEle. Pessoas como eu, você, pecadores, comedores de arroz e feijão, que por vezes estamos preocupados que vamos comer ou beber. Por vezes estamos juntando tesouro, por vezes estamos olhando com um olhar maldoso, por vezes estamos titubeando entre dois senhores. Mas não. O convite dele entra no seu quarto. Fala com o teu Deus que está em secreto. Diz para ele assim: papai, eu achava que não, mas eu estou ansioso para caramba. Papai, eu achava que não, mas o dia de amanhã me perturba. Me perturba. Amados, que Deus ajude a gente a vencer essas dificuldades da nossa vida, dia após dia. É uma luta diária, mas o Pai Nosso diz que a porção é diária também, do pão nosso. É diária a porção. Pedi para vocês se levantar, eu não vou fazer aplicações, mas eu quero orar pela sua vida de uma forma intencional, para que a gente vença essa batalha. Essa semana, quando eu estava estudando, para essa passagem, a gente vai vivenciando, a gente vai achando que isso não faz parte da nossa vida de início, mas a gente vai vivenciando o quanto Deus quer tratar no nosso coração, Quando a gente vai lendo, relendo, a gente vai vendo o que Deus quer fazer, E Deus é um Deus tão maravilhoso, tão excelente, que se hoje você não identificou, Ele está te preparando para o dia que vai vir, tá? Ele está te preparando. Feche os seus olhos. Papai, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, pelos meus irmãos aqui. A vida, Pai, é dura demais. É osso duro. E por vezes, nós estamos fora dos seus princípios. Às vezes porque demos mole, e quando fomos procurar conselho, procuramos com a pessoa errada, que ajudou a gente a se afundar. Às vezes estamos tão presos no nosso egoísmo e no nosso orgulho, que deixamos de olhar para os seus valores e falar: não, isso aqui eu preciso mudar na minha vida. Ó Deus, o teu povo precisa inserir, assim como eu, inserir em nossos corações os teus valores. E a tua palavra é um instrumento que nós precisamos usar dia após dia, contra nós, para que a gente absorva o máximo das tuas verdades. Porque talvez, não talvez, mas vai chegar um tempo ao qual o que vai restar é a tua palavra. Aí nós vamos ter que repetir a tua palavra para nós mesmos, para ficarmos firmes. Mas se não tivermos nada no coração, o que nós vamos repetir para nós mesmos? Ó Deus, e quando chegam os dias maus, os dias ruins, o que nós temos no nosso coração? Às vezes a gente para refletir sobre algumas pessoas, ó Pai, que se bandearam para lados tão complicados da vida, mas porque desprezaram o valor da tua palavra. Da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade do nosso coração, as preocupações que nos corroem. Que o Senhor nos ajude a planejar a nossa vida
mas não de maneira que nós olhamos dizendo de que o amanhã existe para nós, mas que a gente planeja olhando para o Senhor, dizendo se que o Senhor quiser, viveremos aquilo ali ou não. Ó Deus, que nessa noite o Senhor esteja colocando mais do Senhor incutido no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que os valores dos céus, ó Pai, estejam adentrando a mente, o corpo e o coração deles, ó Pai. E que seja armazenado nesse órgão, no coração. E que eles possam se sentir renovados pelo Senhor todos os dias. E que eles sabem que o nome deles é cidade ao qual Deus tem prazer. Ah, Deus! Obrigado, papai. Obrigado porque sem o Senhor nada somos. Agora, com o Senhor, vamos enfrentar os leões do dia a dia. Sustentados pelo pão nosso do Senhor. Obrigado pelo teu reino que está entre nós. Obrigado pelo clamor que fazemos do teu reino e vivenciamos ele sendo manifestado em nossas vidas. Te louvo por isso, ó Pai. Te louvo pelos meus irmãos. Que o Senhor, ó Pai, os despeça em paz para a casa deles e que eles possam continuar refletindo nos valores dos céus, desprezando, ó Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. E esse exercício é diário. E que eles, ó Pai, se alimentem dia após dia do Senhor. Ó Deus, que haja paz, amor e alegria do céu no coração dos teus servos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados, pode se sentar, façam suas orações silenciosas. João, terminou? E após as orações, você pode se dirigir à sua casa. Que Deus abençoe.